Strasmac, energia ao seu comando. Olá, tudo jóia? Sou o Cinei da Strasmac e vamos para mais uma sequência aí. E agora completando totalmente a pinagem da USCA MG 6001. Passamos aqui por todos os pinos, todos os conectores e hoje vamos finalizar esse conector, que é o conector 4 aqui, né? No caso 5, né? Se eu considerar 1, 2, 3, 4, conector 5 e o conector 6 para finalizarmos aí os conectores da MG 6000. Então, nessa sequência de hoje, vamos falar aí do pino S-Hot. Na verdade, não falaremos dele. Esse modelo de aparelho não contempla a função desse pino, que seria um sensor aí de leitura de rotação. Não contempla neste módulo. E nesta versão, né? E aí, esse seria o pino 29. No pino 30, eu tenho o SE1, que seria um sensor de entrada. Esse sensor de entrada aqui, ele tem várias funções. Ele é tal como nos vídeos anteriores aí, quando eu falei do pino RTE, que ele é o pino 25 RTE, só que o RTE já tem algumas programações aqui específicas que dá versatilidade ao aparelho para você utilizar, mas no caso o RTE usa como saída. Esse aqui, o SE1, que é no caso o nosso pino 30, ele é entrada. Então tem algumas programações aqui que daria para a gente utilizar. Então também dá uma versatilidade ao módulo que já tem preparado alguns parâmetros aqui que você configurando, você passa a utilizar esse sinal, né? Aqui como um exemplo, e já falamos aqui em outros vídeos aqui no canal dessa aplicação também, seria, por exemplo, uma das funções desse pino é quando eu uso, por exemplo, um relé falta de fase. Quando eu quero monitorar a rede da concessionária de energia, não pela entrada dos pinos que já falamos também aqui, que fica aqui nos pinos 19, 20, 21 e 22. Quando eu não quero entrar aqui com as tensões AC da rede da concessionária de energia e quero simplesmente ter um dispositivo externo comercial, tal como um falta de fase como este, e vou utilizar então o contato que ele faz e ele manda aqui nesse SE1 e eu configuro essa função aqui para receber esse sinal externo. E aí o que eu vou ter? Eu vou ter esse cara aqui, né, esse dispositivo, como sendo o principal para identificar a falta de uma rede. E aqui conseguimos, né, o falta de fase funciona assim, né? Através do parafuso aqui você regula a sensibilidade. Se fizermos aqui pelo módulo, não utilizarmos, né, a falta de fase, que é o mais normal, né, usar pelo módulo, aí temos a leitura. Então eu consigo ver as tensões AC e consigo dar o desvio exato que eu quero para não prejudicar o meu sistema. Ou seja, eu configuro conforme eu tenho na minha aplicação e conforme eu quero. Mas, só para explicar também, o SE1 você poderia utilizar como uma entrada. Essa entrada do SE1, ela é positiva. Ela é normalmente aí o 12 volts. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um fechamento, um chaveamento com falta de fase, eu entraria com as 3 fases no falta de fase, 3 fases AC, entra aqui. Quando eu tiver as 3 fases AC, fecha um contato e aí eu tenho que pôr no comum dele, eu coloco um positivo, no caso 12 volts, e sai por ele no NA do falta de fase, né? Enquanto eu tenho as 3 fases, vai sair esse 12 volts e vai estar informando o módulo que todas as redes estão presentes. Quando faltar alguma fase, ele corta esse sinal, ou seja, ele deixa de enviar esse 12 volts para cá. E aí, cortando esse sinal, inicia o processo de partida do grupo gerador através dos pinos também mostrado aqui no canal. Acompanhe a sequência aí, né? Onde nós explicamos como é feita a automação e também a ligação em modo automático do gerador. Tudo bem? E vamos aqui então agora para o pino 31, que é um B+. O que é esse B+? Esse B+, seria simplesmente um sinal auxiliar que você queira para saindo do módulo, para uma ligação saindo do módulo. Aqui é interessante que seja também somente um sinal, somente para sinal e não para acionamento de dispositivo. O que é esse B+? Na verdade, esse B+, ele é o sinal
o mesmo sinal que entramos aqui no pino 2, que é onde fazemos a alimentação do módulo. Ele sai por aqui também um sinal que pode usar como aí um sinal de suporte para algum dispositivo, mas lembre-se, somente como sinal e não como um acionamento para potência. Potência que eu digo é para alta corrente. Aqui somente para correntes muito baixas, abaixo de 100 mA aí a gente indicaria usar esse pino como sinal, tá? Mas veja que então ele sai um sinal dele, tá certo? Que você pode utilizar na sua ligação. E também eu tenho aí, no caso, uns 5 volts também, que também é um sinal de saída, que é o pino 32. Então eu falei, só pra gente não, eu vou reforçar, para ver se eu não me equivoquei aqui. O pino 31 é o B+, ele é um sinal de saída, né? O mesmo que você entra aqui no pino 2, para alimentação, e o pino 32 é de 5 volts. Então ele é também um auxiliar aí de 5 volts, mas somente para sinal também. Cuidado para não usar ele para acionamento e danificar internamente o módulo. Apesar de até ter uma proteção ali, mas você corre o risco de haver sempre um dano quando você puxa uma corrente muito maior do que a capacidade que o módulo consegue entregar. Tudo jóia? Vamos lá. E aí nós vamos agora para o último conector, que é o conector 6 aí, o último conector. E seria os pinos 33, 34 e 35. Aonde o 33 é o RX, o 34 é o TX e o 35 é o negativo. Aonde eles são conectados? Eles são conectados para comunicação externa em um módulo. Então eu tenho um módulo aqui, para exemplificar, estou com o módulo aqui STZ-MCNet. É o nosso módulo de comunicação, onde você tem um sistema supervisório via internet. Então esse módulo MG6000, então alguns módulos da Strasmach, permite uma comunicação externa. E você consegue utilizar isso aqui com outros tipos de módulos? Não. Ele é específico de módulos também da Strasmach. E aí nós temos 2 modelos que são acoplados hoje. Por enquanto, temos 2 modelos acoplados. Há outros desenvolvimentos em andamento, mas por enquanto temos 2. Que é o MCNet e o MCSMMP, que é um protocolo também específico, mais utilizado em redes internas, em redes locais de grandes empresas. Então nós temos aqui, destinado à comunicação, os últimos 3 pinos, onde eu tenho o receptor RX, TX o transmissor e eu tenho o negativo. Essa comunicação ela é assíncrona e ela é conectada ao módulo através desse conector tubular. Então vai sair daqui e entrar no conector tubular e isso vai se conectar a uma outra placa aqui e você vai conectar o cabo de rede aqui através do conector RJ45. Então tá aí, finalizamos por completo agora. Temos um curso aí completo, desenrolando aí como se fosse um manual, né? Falamos aqui como se fosse um manual do módulo, o que conectamos e mais, né? Mostrando os dispositivos possíveis para serem conectados. Os sinais que saem, como são, e os sinais que entram, como devem ser esses sinais para que o módulo reconheça. Então finalizamos essa sequência e vamos aí para novos módulos, explicar novos módulos por completo também, a fim de tirar todas as dúvidas. Mas enfim, a Strasmach tem um suporte, tem um pós-venda. No que você precisar também de um suporte ali específico para o que você precise, como você vai ligar na sua aplicação, também conseguimos atender. Sinta-se à vontade ao ligar em período comercial, consegue ter sempre alguém disponível para atendê-lo. Tá joia? Agradecemos a todos que acompanharam essa sequência de vídeos aí e se gostaram, curtam, se inscrevam no nosso canal. Strasmach, energia a seu comando. Obrigado.